aquele moço ali, ó. Você é esse, você levanta a mão aqui. Esse da frente aqui com a caneta na mão. Vem cá. Eu olhei para você, o Senhor disse: dá esse livro para ele. Paternidade. Amém? É dar o que não recebeu. Pega a sua Bíblia comigo. Fala para o irmão que está do seu lado. É melhor você ir, dá tempo ainda. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu já vou dar logo tudo. Não estou com vontade de dar tudo hoje. Quero dar esse pendrive aqui. Esse pendrive eu preciso dar para um pastor. Amém? E você copia, dá para todos os seus pastores amigos. Amém? Louvado seja Deus. E esse vídeo de óleo eu vou dar também. Agora vou dar esse CD também. É meu? Aleluia! Meu Deus, eu ganhei alguma coisa também. Viu como é bom dar as coisas? Recebo, querido. Obrigado, tá bom? Vou ouvir no meu carro. Até o carro for meu carro. Abra comigo João 13. Obrigado, pastor. Pastor Jean, obrigado por nos convidar para estar aqui. Glória a Deus. João capítulo 13. Aleluia. Você que está nos assistindo pela internet, você que está aqui, Deus vai te pegar aí onde é que você estiver também, amém? Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo, diga sabendo, ok? Sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo, diga sabendo. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha e com o que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse: que lhe disse: Senhor, tu vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço agora não sabes, mas compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, então não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aleluia. Jesus disse: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que o que havia de trair, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz, gente? É isso que ele está perguntando. Vocês pegaram isso que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Vós me chamais de mestres e Senhor, e dizeis: pois eu sou. Vós me chamais de mestres e de Senhor. E dizeis bem, porque eu o sou.
Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, não deveis também lavar os pés um dos outros? Ou seja, se eu que mando, se eu que sou o modelo, vocês não deveriam fazer isso que eu estou ensinando? Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Aleluia. É tão simples, tão fácil, tão prático viver um cristianismo, mas a gente insiste em não fazer o que Jesus ensinou. Irmão, é tão simples. Jesus era um homem resolvido. Estenda sua mão para mim aqui, me abençoa. Eu recebo. Isso, eu recebo. Me dá de presente a sua atenção. Isso, me abençoa. Sim, eu recebo essa palavra. Eu recebo. Que o Senhor faça por mim aqui nessa noite e toque-nos aqui poderosamente. Que o Senhor vaze e toque-nos aqui, a gente. Amém, irmãos? Querido, interessante é que Jesus sabia a sua hora. Profeticamente ele conhecia os sinais que estavam acontecendo. A Bíblia diz em Eclesiastes 5:8 que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Ou melhor, Eclesiastes 8:5 ou 5:8, está na Bíblia. Diz que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, há um tempo de fazer e um modo de fazer. Não adianta eu conhecer só o tempo, eu preciso conhecer o modo de fazer. Porque às vezes eu estou atrelado ao tempo, profeticamente, eu estou correto, mas eu não tenho o modo de fazer. O tempo de fazer tem a ver com o profético, o modo de fazer tem a ver com o apostólico. Por isso que na Bíblia, todo profeta, você vai ver que ele está atrelado às janelas. Daniel, o que é que Daniel fez em Babilônia? Daniel não abriu uma igreja, Daniel abriu uma janela. O rei Uzias, ou melhor, o rei que foi procurar Eliseu, me faltou o nome dele agora, não é Uzias, esqueci o nome dele agora. Ele foi procurar Eliseu, Jeoás, obrigado Espírito Santo. Aleluia, ele está aqui. Ele foi procurar Eliseu, para que Eliseu profetizasse. Eliseu disse: abra a janela e lance as flechas. Porque profeta sempre tem a ver com janelas, e apóstolos tem a ver com portas. Por quê? Porque janela é aquilo que eu estou vendo, porta é aquilo que eu estou fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: foi-me aberta uma porta em tal lugar, que eu preciso entrar por ela. Então há um tempo de fazer e há um modo de fazer. Não adianta eu só descobrir o tempo de fazer, eu tenho que descobrir o jeito certo de fazer. Era a hora certa de trazer a arca para Jerusalém? Era, mas Davi fez do jeito errado. Ele colocou a arca em cima de um carro de boi. Fez a mesma coisa que os filisteus fizeram quando devolveram a arca para Jerusalém. Você não pode fazer no tempo certo, mas do jeito errado. Existe um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Então, e Deus mexe na movimentação. Ele falou para Moisés um tempo: Moisés, fere a rocha. E chegou um tempo que ele mudou a configuração. Ele disse: Moisés, não fere mais a rocha. E Moisés insistiu em ferir a rocha. E porque ele insistiu em ferir a rocha, ele não entrou naquele lugar que Deus havia prometido. Por quê? Porque nós temos que estar atento à mudança de configurações. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde nós precisamos ir. Tem coisas que a igreja vem fazendo que já mudou a página, e a gente continua fazendo porque tem medo de entrar no novo. O novo é assustador. E aí Deus fala: Moisés, agora fala com a rocha. E Moisés fala, e Moisés não insiste, porque o novo você tem que insistir nele. Amém? Você tem que insistir no que é novo. Como Moisés falou, a rocha não obedeceu, ele foi lá e foi fazer o que ele já sabia. E esse é o problema, quando a gente quer fazer no púlpito, na obra de Deus, o que a gente já sabe. Amém? O que você já sabe, querido, não serve mais.
Eu não estou anulando as suas experiências, eu estou dizendo que Deus quer fazer algo novo na nossa nação. E você tem que dar vazão para o novo. Então Moisés, ele falou com a rocha, insistiu com ela, mas ela não respondeu. Então ele foi fazer o que ele já sabia, pegou o cajado e feriu a rocha. Você passa muito tempo fazendo uma coisa, você acostuma com ela. Aí por isso que está cheio de crente no piloto automático. Ele vem para a igreja, liga o piloto automático e está ali funcionando. Ele funciona, mas não flui. E talvez eu vou ter que parar de funcionar para voltar a fluir. Amém, irmãos? Então Moisés fere a rocha. E o pior, ele fere e funciona. E aí Deus chama ele no canto e diz: Moisés, você não me santificou diante do povo. Moisés poderia dizer: Senhor, mas está funcionando, o Senhor viu que funcionou. Por isso, irmãos, nem tudo que está funcionando na igreja está debaixo da mão de Deus. Nem tudo que está funcionando está ligado à cabeça. Às vezes é só uma prótese funcionando. E é interessante, pasmem, a palavra prótese vem da palavra propósito. Quando você perde o propósito no corpo de Cristo, você amputa um membro e coloca uma prótese para que volte a funcionar. E aí funciona, mas não está ligado à vida da cabeça. A prótese não funciona pelos nervos da cabeça, pelo sangue da cabeça, pela vida da cabeça. E nós não queremos, Deus não quer que a igreja funcione, Ele quer que ela flua na sua vontade. Aleluia. Deus fala para Abraão: mata teu filho. Abraão anda 3 dias, sobe o monte Moriá. Quando vai matar o menino, Deus diz: não mata mais. Mas o Senhor mandou matar faz 3. Não, já mudou. Então não adianta só crescer em Deus, nós temos que crescer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Nós temos que crescer e prosseguir em crescer. Então eu tenho algumas mensagens pronto. É o suficiente para me pregar, mas não funciona. Vai funcionar por um tempo, mas não faz mais sentido. E aí quando nós chegamos numa situação dessa agora, como nós estamos vivendo no Brasil, eu fui pregar numa igreja esses dias, no final o pastor me deu uma oferta. Ele falou assim para mim: ô Luiz, poxa, eu queria te abençoar mais, mas você vê a situação do Brasil tem afetado a igreja. Eu digo: não, pastor, é a situação da igreja que afetou o Brasil. Não é a situação do Brasil que afeta a igreja, porque Deus não governa o Brasil pelo Congresso, Ele governa pela igreja. Se a igreja mudar, não importa quem está na cadeira, não importa quem governa, importa quem tem autoridade. Nabucodonosor governava a Babilônia, mas quem tinha autoridade era Daniel. Faraó governava o Egito, mas quem tinha autoridade era o Zezinho. Faraó não conseguiu governar o Egito no tempo da necessidade, porque no tempo da necessidade só homens de revelação podem governar. No tempo de necessidade não adianta o que você aprendeu, você precisa de uma revelação nova para governar nesse ambiente. Sim. E a palavra revelação, ela vem da palavra revelar a ação. Quando Deus dá uma revelação, não é para você pregar e dizer: Deus me deu uma palavra. Não, é para você mudar o ambiente. É para você estartar um ambiente, mudar a condição daquele lugar. Tudo que Deus criou, criou pela palavra. E tudo que Deus muda, muda pela palavra. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Mas o sol Ele só fez no 4º dia e já havia luz no primeiro, porque é a palavra que ilumina o dia. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Acorda aí. Não é o sol que ilumina o dia, é o meu Jesus. É o verbo vivo que se fez carne e habita entre nós. Aleluia. Glória a Jesus. Já havia luz no primeiro. Meu Deus. Leia a Bíblia. É porque a gente lê teologicamente.
Nenhuma vez na Bíblia você vai ver que Deus criou o sol para iluminar o dia. A Bíblia diz que Deus criou o sol. Está tudo certo, irmão? Para governar o dia. Está tudo certo. Coisa linda, né? Deus fez o sol para governar o dia, não para iluminar o dia. E fez a lua para governar a noite. O sol governa o dia e a lua governa a noite. Por isso que na Bíblia, na tipologia bíblica, o sol é comparado ao homem, a lua à mulher. Porque sol é sol. Pode estar chovendo, mas depois da tempestade tem o sol. A lua não, a lua tem fases. Ai, meu Deus! Lembra quando Jacó teve o sonho? Que ele viu o sol e a lua se prostrando. Aí José teve o sonho e viu o sol e a lua se prostrando diante dele. E ele foi falar com o pai dele, Jacó, e Jacó disse: por acaso eu e a tua mãe vamos nos prostrar diante de você? O sol representa o homem, a lua a mulher, porque a lua tem fase. O homem quer sempre lua cheia, mas às vezes a lua está minguante. E o pior é que a lua afeta a maré. A lua afeta a terra, ela afeta a estação, ela afeta tudo, irmão. Sim. Agora, por que a mulher é o sol? Porque ela não tem luz própria, ela reflete a luz do homem. Amém. Cristo reflete a glória de Deus. Está na Bíblia, não discuta comigo e não olhe para mim assim. Cristo reflete a glória de Deus, o homem a glória de Cristo e a mulher a glória do homem. Está na Bíblia. Quando é que a lua está cheia, refletindo a glória, a luz do sol? Quando não tem terra no meio. Pega isso no seu espírito. A maioria dos problemas do casal é por causa da terra, não é por causa do céu. É por causa de coisas. Deus vai restaurar isso também. Mas eu não quero sair da mensagem hoje. Ontem eu dei uma viajada grande onde eu estava pregando. Eu já não sabia mais o que eu estava falando, porque eu bebi demais. Mas hoje não, hoje eu quero ser sucinto nessa palavra. Se nós queremos uma restauração, nós temos que aprender que não há santidade sem convivência. Deus quer fazer pela igreja. Amém? Jesus, sabendo que era a sua hora, sabendo que o Pai tinha colocado na mão dele todas as coisas, ele não cria, ele sabia, sabendo que veio do Pai e voltaria para o Pai, o que é que ele fez? Jesus, sabendo disso tudo, o que é que ele fez? Ele tirou a roupa de cima, a veste de cima, tirou a sua capa, sentou-se, pegou uma toalha, encheu a bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. Por que ele fez isso? Porque ele sabia de onde veio, sabia para onde ia, sabia que o Pai tinha dado para ele todas as coisas, sabia que era chegada a sua hora. Só consegue servir alguém, pessoas resolvidas. Uma pessoa que é resolvida, ela consegue servir o próximo. Quando ela não é resolvida, ela vai para a igreja competir, comparar. Ela está sempre procurando coisas que ela já tem. Por isso que Paulo diz: por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque vocês não discernem o corpo de Cristo, vocês não entendem o que é igreja. Igreja é um servindo ao outro, um tirando a veste de cima, se despindo da veste de cima. Sabe o que é isso? Tirar a veste de cima, tirar aquilo que todo mundo está vendo, pegar uma toalha e servir o meu irmão. Ele disse: e daí, vocês viram o que eu fiz? Se vocês me chamam de mestre, e eu sou, ele disse, vocês me chamam de Senhor, e eu sou. Se eu fiz isso, o que é que vocês acham que vocês têm que fazer? Mas não, nós vamos enchendo a nossa cabeça de intelectualidade
e vamos ficando burros na fé. Ei, para dar comida para alguém, para estender a mão ao próximo, vestir uma roupa a alguém, você não precisa ser PhD em nada. Você só precisa fazer o que Jesus fez. Eu não estou anulando seus estudos, eu estudo também. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, eu estou dizendo que você não tem que substituir uma coisa pela outra, porque homens e mulheres de Deus não se fazem em salas de aula. O evangelho do reino, você não cura miséria. Ei, você não cura miséria dando cesta básica. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Eu estou dizendo que você tem que dar a cesta básica, mas pregar o evangelho do reino. Quando João Batista mandou perguntar para Jesus em Mateus capítulo 11, ele perguntou: és tu mesmo o Cristo, ou nós devemos esperar outro? Jesus disse: vai lá e diz para João que os cegos veem, que os mudos falam, que os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Sabe como é que Pirituba vai mudar se você for para a rua pregar o evangelho do reino? Leva a cesta básica, leva a comida, leva a oferta, mas prega o evangelho do reino. Às vezes até para dar uma cesta básica para alguém, a gente força ela a vir no culto. Nossa cabeça é muito denominacional, irmãos. Nós temos um restaurante comunitário que dá comida para morador de rua. Esses dias um morador de rua perguntou para mim: sou pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu digo: pode. Por que vocês dão comida para nós? Eu digo: porque você precisa comer, ué. Ele disse: o senhor quer levar nós para a tua igreja, né? Eu digo: não. Então não faz sentido. Eu disse: como não? Você não está comendo? Ele disse: mas o senhor está dando comida para nós porque o senhor quer que a gente vira para crente, não é? Eu digo: não, eu já estou doido para me libertar dessa linguagem evangeliquez. Tu acha que eu vou te levar para isso? Ele ficou meio olhando assim para mim, apavorado. Ele disse: mas então não faz sentido, porque eu venho comer aqui todo dia. Eu estou com droga aqui, eu vou sair daqui, vou comer e vou usar droga. Eu disse: o problema é seu, mas pelo menos você comeu, né? Ele disse: o senhor é doido. Eu disse: não, doido é você. Ele disse: não faz sentido. Não faz sentido, vocês estão gastando dinheiro com nós e a gente nunca vai para a igreja. Eu digo: ei, Deus não me chamou para encher cadeira. Fique tranquilo, Deus me chamou para dar comida para você. Mas o senhor está perdendo tempo. Eu disse: não. Tá sim, pastor, porque se eu não quiser me converter, eu digo: você pode vir comer todo dia. Aí você perde de tempo. Eu disse: não, filho, deixa eu te explicar. Se você que vem aqui receber a comida não é transformado, nós que estamos dando a comida estamos sendo transformados. Porque Deus não perde viagem, ganha quem recebe, ganha quem dá. É de lá para cá, é daqui para lá. Todos são abençoados. Sim! Levanta sua mão comigo aí, recebe isso no seu espírito. O meu Jesus é simples. Nós é que somos complicados. Jesus era tão parecido com gente que Judas teve que beijar ele para discernir para os guardas que ele era o Cristo. Judas disse: o homem que eu beijar, esse é Jesus. De tão parecido com gente que ele é. Esses dias eu fui pregar num lugar. Quando eu terminei, veio dois grandão e me pegaram pelos braços. Vamos, pastor. Eu disse: vamos para onde? Vamos para onde? Eles vamos sair daqui. Eu disse: não, mas calma, o que houve? Está acontecendo alguma coisa? Não, vou tirar o senhor daqui do meio do povo. Eu disse: para quê? Eles vão ficar aqui enchendo a sua paciência. Eu disse: tira a mão de mim. Pastor, esse povo vai ficar aqui incomodando o senhor. Eu disse: o povo não me incomoda, nem o diabo me incomoda. Mas eles vão ficar aqui querendo que o senhor assine livre, tire foto, e libere uma palavra. Eu digo: mas eu não vim para isso. Vocês não me convidaram para vir aqui liberar? Não foi para isso que eu vim. Eu sei, mas o senhor sabe, meu povo incomoda-se. Essa é a cabeça que as pessoas têm do evangelho, irmãos.
Porque ninguém mais sabe pegar uma toalha, tirar a capa de apóstolo, de pastor, tirar a túnica, sentar e dizer assim: deixa eu lavar o pé que vai me trair. Deixa eu lavar o pé que um dia, depois do culto, vai para casa falar mal de mim. Meu Deus! Deixa eu lavar o pé daqui a pouco de alguém que vai, na hora do almoço, vai estar discutindo sobre a minha família. Ei, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, Paulo diz assim: embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Sabe quando é que você consegue servir uma pessoa? Quando você é livre dela. Sabe quando você consegue servir gente? Quando você é livre da opinião dela. Para você não importa o que ela pensa, o que ela acha, você está ali para abençoá-la, para dar comida a ela, para servi-la. Evangelho do reino, se você está preocupado com aplausos ou críticas, não, você ainda está pregando por causa da plateia, você ainda está ministrando porque alguém está te elogiando. Ei, eu vou te falar uma coisa: o evangelho do reino, ele não trabalha para encher ambientes, para encher cadeiras. O evangelho do reino trabalha para transformar gerações. O evangelho do reino, o evangelho do reino não está juntando o povo para formar uma grande denominação, está juntando as denominações para formar um grande povo. Essa nação, sim, um grande povo. Cada um tem a sua tribo, cada um congrega no seu ambiente, cada um tem a sua movimentação, mas quando nos juntamos, nos tornamos um reino. Foi isso que Davi fez. Ele juntou as tribos de Israel e formou um reino. E é por isso que o meu Jesus vai levantar a tenda de Davi que está caída sobre a nação brasileira. Ele vai levantar a tenda de Davi que está caída. Sim! Te damos glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Sabe por que muitos de nós não fazemos coisas simples? Porque é muito simples. Às vezes o coletor de lixo está tirando o lixo da frente da sua casa e você sai com o carro e não percebe. Mas fique sem tirar o lixo 30 dias na sua frente da sua casa, você vai perceber que aquele trabalho simples é útil. O problema é que você não se sente útil. Deus não te chamou para ter sucesso, te chamou para ser útil. O sucesso é o extrato da sua utilidade. Deus ele não promove homens, ele promove a verdade. Quem estiver promovendo a verdade será promovido com ela. Deus não promove denominações ou sei lá. Deus promove a verdade. Se você estiver promovendo a verdade, seu ministério vai crescer, sua família vai crescer, seus filhos vão crescer, tudo que está ao seu redor será próspero e abençoado. Sim, mas nós insistimos em coisas complexas. Quando a Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Às vezes a gente não desfruta nem das coisas reveladas, fica cavucando a Bíblia para Deus dar mais revelação. Para que dar mais revelação se você não fez nada com aquilo que já recebeu? Quando Deus me falou, você vai ser um pastor, eu peguei o mapa da minha cidade, dividi ele em 4 e fui rua por rua em Itajaí pregar o evangelho, de calçada em calçada, esperando esse dia chegar. O problema é que nós já estamos vivendo realidades que a gente não percebe. Emanuel está aqui nessa noite, Jesus conosco, Deus presente, mas nós não temos noção de realidade. Nós só olhamos para a Bíblia como um livro de promessas ou como um livro de história. Contamos a história dos personagens bíblicos e profetizamos para o futuro, mas não desfrutamos. Emanuel está aqui nessa noite, o Deus conosco está aqui agora. Por que a gente não recebe dentro?
Ele chega em Betânia, Lázaro havia morrido há 4 dias. Marta se joga ao chão e diz: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela joga Jesus no passado. Aí Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela joga no futuro. Ela diz: eu sei, no último dia. Ele diz: não, sua cabeçona, eu sou a ressurreição da vida. Eu estou aqui agora. A gente está sempre jogando para o domingo que vem, sempre jogando para o próximo evento. Desfruta dele hoje, cara. Dá um cheiro nele hoje, que não vai esquecer nunca mais de você. Se nós não tivermos uma consciência da presença, nós não teremos uma conduta de santificação. A gente tem que aprender a viver com gente. Tem que aprender a viver com gente. A gente tem medo de gente de outra religião. Jesus parar para ouvir a mulher Ciro-Fenícia. O centurião de Cafarnaum chamou a atenção dele. Você já percebeu que pessoas que disseram, que chamaram a atenção de Jesus, que Jesus olhou e disse: uau, nem em Israel eu vi tanta fé, foram pessoas que não tinham contato com a religião. Pessoas que não estavam engessadas na sua consciência da religião. Quando aquela mulher, Jesus disse para a mulher de Sidom, para a mulher Ciro-Fenícia, quando ela disse: olhe pela minha filha, ele disse: não convém que eu tire o pão da boca dos filhos e dê aos cachorros, aos cachorrinhos. Ele está saindo. Ela diz: mas os cachorrinhos comem o que cai da mesa dos seus donos. Jesus para e diz: uau, você conhece a Torá. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo o seguinte: eu não sou judia, eu sou de outra nação, mas a Torá diz que quando um judeu faz a sua colheita, o que cai no chão ele não deve juntar, ele deve deixar para gente estrangeiras. Eu sou uma estrangeira, eu só vim buscar o meu direito, eu como no chão, não tem problema. Foi isso que Jesus parou e disse: uau, mulher, você conhece a tua promessa. Deus não pode deixar de abençoar quem conhece a sua promessa. Deus não abençoa quem está buscando a promessa que ainda não o conhece. Mas quem já sabe o que é seu, quem sabe de onde veio, para onde vai, sabe que Deus colocou tudo nas suas mãos, não tem problema de servir o outro. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não torne o simples uma complexidade inexplicável. Não torne o simples uma complexidade inexplicável. O evangelho é simples, é claro, é estender a mão, não o dedo. O evangelho é simples, mas hoje há uma ostentação pelos mistérios, irmãos. Há uma ostentação ao ponto do simples se tornar uma complexidade inexplicável. Às vezes as pessoas não conseguem explicar o amor, porque amor não é um sentimento, é uma pessoa. Deus é amor. Ficamos discutindo se Adão voava, ficamos discutindo se Deus vai vir antes da tribulação, no meio, se vai vir depois. Nem desfruta dele, nem senta com ele, nem dá cheiroso, nem dá um cheiro nele, e fica discutindo como se eu estudasse Deus. Eu estudo sobre Deus. Quem é você para achar que sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Quem é você para entender a equação de Deus? Quando ele diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o fraco é que é forte, que o pobre é que é rico, que o que chora é que está alegre. Que equação é essa? Você quer entender com a sua mente medíocre quem ele é? Não!
Não. Então o que eu faço? Desfruta, provai e vede que o Senhor é bom. Desfruta, vive com Ele, cheira Ele, pega Ele, anda com Ele, conversa com Ele, interage com Ele. Você está tentando ser santo? Não, mas eu estou me separando de santidade, estou subindo um monte, eu estou orando, estou jejuando. Você já bateu todos os recordes de jejum, de oração. Você melhorou a sua performance, mas não melhorou a sua busca. Só melhorou a performance e a busca não melhorou. Um amigo meu, pastor Luciano Subirá, ele falou uma coisa interessante num lugar que eu estava esses dias ministrando junto com ele. Ele estava pregando, ele fez a primeira palavra, eu a segunda, e depois eu disse: cara, o que você falou aqui hoje, Deus, isso aconteceu na minha casa. Quando eu quase não viajava tanto, eu sempre fui fazer compras com a minha esposa. Eu odeio fazer compras. Eu odeio ir atrás daquele carrinho, empurrando ele. Porque é incrível, você chega no caixa com a esposa, ela diz: ah, esqueci, tava. E é terrível, a dinâmica da compra, ela me estressa. Por quê? Porque você tira da prateleira, põe no carrinho. Depois você tira do carrinho, põe no caixa. Tira do caixa, põe na bolsa. Pega a bolsa, põe no carrinho. Pega a bolsa do carrinho e põe no seu carro. Pega no seu carro, põe no elevador. Chega no elevador, põe no apartamento. Põe no apartamento, põe no armário. Meu Deus! Você gasta um dia inteiro para fazer isso. E eu fico irritado, eu vou irritando a minha esposa. Ela vai pegando e diz: vamos ligeiro, amor, vamos ligeiro. E eu vou empurrando e tal. E ela fica: Luiz, quer fazer outra coisa? Vai fazer outra coisa. Eu digo: não, estou com você aqui. E aí pega as coisas que ela compra toda semana, todo mês. Mas ela pega, olha, pega e põe no carrinho. Você já sabe o que é. Denuncia. Eu sei que você não passa por isso, meu irmão. Daí ela diz: eu não vou levar não, tá muito caro. Já aumentou da semana passada para essa semana. O mês passado estava mais barato. Aí não pega. Quando você está lá no 34º corredor, ela diz: amor, pega lá, vamos levar assim, vamos. Aí você vem com ódio assim, vai lá buscar o negócio. E aí eu comecei a viajar. Eu disse: queria tu quer fazer compra? Ela disse: não precisa, aí deixa o cheque que eu faço. Eu disse: tá bom, quer ficar? Daí fiz o cartão para ela e tal. Ok. E esses dias bateu que eu ia ficar em casa. Ela fazer compra. Eu digo: amor, vou fazer compra contigo. Ela disse: não precisa. Não precisa, amor. Fica tranquilo. Eu disse: não, eu vou. Ela disse: eu não quero que você vá. Eu disse: por quê? Ela disse: porque você não quer ir. Eu disse: eu quero. Eu quero ir. Ela disse: eu não quero que você vá fazer compra. Eu quero que você queira ir fazer compra. E é exatamente isso que Deus quer. Deus não quer que você o busque, Ele quer que você queira buscar. Deus não quer ser um peso na sua vida. Eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Eu tenho que orar porque eu vou pregar domingo. Você não tem que orar como um pregador. Você tem que orar como um filho. Você não tem que orar porque você tem coisas para resolver, tem que aumentar a sua folha de pagamento. Você não tem que orar porque você quer aumentar os seus bens, quer aumentar a sua performance, quer melhorar de vida. Você tem que querer isso, cara. O dia que Jesus deixar de ser suficiente para você, então você não conhece cristianismo. Se você precisar de alguma coisa para ser feliz, você não sabe quem Ele é ainda. E aí sim, você não vai saber de onde vem nem para onde vai. Isso vai ser muito raso para a gente. Não milite contra a sabedoria de Deus. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não busque o extraordinário sem desfrutar do revelado. Não busque o extraordinário sem desfrutar do que já foi revelado.
Já foi revelado para você, já está aqui, cara. Ele está aqui agora. Mas eu não estou tintindo, pastor, eu não tinto. Eu não tinto nada. Esse é o problema. Você quer sentir porque você ainda vive na alma. Quem quer sentir é a alma, não é o espírito. O espírito não vive de sentimento, ele vive de fé. A fé é uma certeza. Sabe por que eu vim aqui pregar? Porque eu sei que ele viria comigo. Sim, a fé não sente, a fé sabe. Esse é o problema. A igreja ainda é muito emocional. A gente pula, canta, dança, brinca, mas quando o parafuso aperta, a gente não sabe lidar com as perdas, lidar com as renúncias, lidar com a ofensa. Quando ofende, a gente revida. Bateu, levou. Por quê? Porque eu sou assim. Não, você não é assim. Sabe por quê? Porque ainda continuamos pregando a mensagem de João Batista: convém que eu diminua e ele cresça. Esses dias não são dias de pregar João Batista, são dias de pregar Jesus. Convém que eu morra para que ele apareça. Não é eu diminuir para ele crescer, senão eu só vou ficando comedido e não transformado. Eu tenho que transformar, cara, para Jesus aparecer. Eu não tenho que diminuir, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer para Jesus aparecer, não é diminuir. Porque se eu diminuo, mas a qualquer momento eu posso crescer de novo. Tem que morrer. Morto não se ofende, morto não se machuca. Você não consegue bater em morto. Ele diz assim: levanta tu que dorme em meio aos mortos. Levanta tu que dorme em meio aos mortos. Qual é a diferença de quem está dormindo e quem está morto no mesmo lugar? É porque quem está morto não tem mais sentimento. O dormindo levanta, acorda, levanta, acorda, deita de novo. O morto não. Nós vamos para a igreja para Jesus abençoar nossas vidas. Enchemos a fila da bênção e a fila do propósito está sempre vazia. Não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Irmãos, a igreja, ela é peregrina, mas ela não é andarilha. Ela sabe, ela tem que saber o seu propósito. Ela tem que saber por que ela abriu essas portas aqui em Pirituba. Ela tem que saber por que Deus mandou eu fazer isso. E a gente fica discutindo se Adão voava ou não voava. Discutimos quanto tempo ele conseguia respirar debaixo da água. Discutimos as mais diversas linhas escatológicas, as mais variadas linhas de raciocínio. E aí o que acontece? Nós pautamos as nossas relações nisso, em conhecimento. E aí aparece mais quem conhece mais. E aquele que sabe pouco, a gente nem ouve. Jesus parava para ouvir todo mundo. As pessoas impressionavam ele com suas perguntas, ele parava para ouvir. Amém? E isso vai tornando a gente seletivo, vamos tornando os ambientes hostis. Por quê? Porque não sabemos lidar com as diferenças. Irmão, diversidade é bênção. O que não é bênção é divergência. Diversidade é bênção. Ser diferente é a coisa mais abençoada do mundo. Se eu fosse igual a minha esposa, nós já tínhamos nos separado. A sorte é que ela é diferente. Quando ela está bem, eu estou mal. Quando ela está mal, eu estou bem. Ela é mais passiva, mais serena. Eu sou mais explosivo. Eu sou sanguíneo, hemorrágico, pingando. Ela é na dela, fleumática. Você briga, ela não briga. Dá uma raiva. Você quer brigar, ela não briga, irmão. Eu quero discutir, fica atrás dela. Ela fica. E eu discuto, fala comigo, eu digo, fala comigo. Mas o pastor, o seu apóstolo Luiz Hermínio, o senhor briga assim? Vai lá em casa, fica 30 dias lá para você ver. Não é pecado ser gente, pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Eu sou gente. E eu não vou deixar de ser gente. Eu sou gente que brigo com filho, que brigo no trânsito. Eu sou gente que brigo, que me ofendo quando alguém me ofende. Mas o que o senhor está? Estou morrendo, cara. Que nem você, estou morrendo. O que é que você faz? Eu vou para o joelho chorar.
Jesus, me mata, Senhor. Diz, eu tento, mas você não deixa. Não vou ficar aqui a paz, queridos. Aleluia. Não toque em mim que eu estou cheio. Vamos deixar de frescura, igreja. Vamos ser gente. Ei, não revire as escrituras para descobrir os mistérios do Cristo revelado, se você não está disposto a viver a vida simples de Jesus de Nazaré. Depois você lê o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Paulo diz assim, eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu desejo conhecer o Cristo homem e o Cristo glorificado. Por isso que quando Jesus começou a fazer milagres, as pessoas diziam, mas ele não é o filho do Zé? Aquela ali não é a irmã dele? Aquele lá não... Ele não é o filho da Maria? Não é ali da esquina da carpintaria ali? Esse menino não é aquele que vinha aqui na venda comprar... ele. Agora está falando milagre, está dizendo que é ele que está na Torá. Por isso quando João Batista olhou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está em nosso meio e eu não sabia. João Batista estava dizendo, o cara era meu primo e eu não sabia que ele era o Cristo. Nós temos dificuldade de reconhecer as pessoas. Quando nós estamos pregando, a gente diz, como disse Moody, como disse Spurgeon, como disse Jerônimo Savonarola, como disse Lutero. A gente tem dificuldade de dizer, como disse o Jean, como disse o Cris, como disse o Reuel. Por que a gente não cita quem convive com a gente? Porque vira competição. Ele não pode ser mais maior do que eu, ele não pode ser mais grande do que eu, ele não pode saber mais do que eu. Então é melhor citar as coisas do passado do que citar os homens que Deus está usando agora. Nós não sabemos ter um aprimoramento de uma consciência coletiva. Nós estamos aprendendo, irmãos. Estamos aprendendo. A igreja precisa aprender a viver coletivamente com pessoas. Você tem 4, 5 filhos. Vamos dizer que você tem 5 filhos. E aí você liga a televisão, bota os 5 sentados para assistir televisão. 10 minutos depois o pau pega. Porque cada um quer ver uma coisa. Cada um quer ver uma coisa na televisão. E aí você chega no sofá, um está em cima do outro dando soco, porque cada um quer ver uma coisa e estão brigando. Aí você tem uma brilhante ideia para terminar a briga. Você compra 5 televisores, coloca um em cada quarto. Pronto, você cessou a briga. Mas sabe o que acontece? Você não criou naquelas crianças um aprimoramento de consciência coletiva, de um ceder ao outro. Eles não aprenderão a viver juntos, vão crescer e vão virar imbecis, que acham que o mundo gira em torno deles. Não sabe ceder ao outro, não sabe parar um carro para o outro passar. Essa geração não para na faixa para o pedestre atravessar, irmão. Por quê? Porque até a estrada é minha. A gente tem uma consciência que o mundo gira em torno de nós. É uma geração mimada. Por isso Deus está trabalhando para tirar as emoções. Por isso que você diz, por que não acontece mais milagre na igreja? Porque Deus está tirando as emoções para a gente voltar para a Bíblia. Deus está tirando as emoções porque a gente pulou, cantou, dançou, plantou bananeira, caiu na unção e não descobriu quem ele era. Meu Deus. Alguém me perguntou esses dias, pastor, porque eu me lembro quando o senhor vinha assim na beirada do púlpito e o senhor dizia, receba! Caía. Essa semana, lá em casa de noite, eu estava vendo um vídeo que eu ministrei em Joinville, numa conferência chamada Conferência do Espírito Santo, em 2007. Faz 10 anos. Eu vi assim na beirada do altar e aquela multidão de gente caindo. Pessoas que foram curadas. Pessoas que andaram. A minha esposa disse, será que esse dia nunca mais vai voltar? Eu disse, vai voltar o avivamento, mas não enquanto não tivermos uma consciência do pecado que estamos. Vai voltar sim. Alguém me perguntou, pastor, por que as pessoas não parecem que não caem mais na unção? Eu digo, porque agora Deus está derrubando a gente por dentro. Ele está quebrando conceitos, resgatando princípios, restaurando valores, trazendo a gente de volta para um lugar seguro da verdade. Sim. Sabe por quê? Porque quando a glória vem hoje, eu não caio na unção, eu me jogo.
Quando a glória vem, não precisa mais de uma mão na minha cabeça para mim cair. Eu mesmo me jogo, deixa Jesus, deixa que eu vou facilitar o trabalho. Aleluia. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Nós precisamos aprimorar a nossa consciência para viver em lugares coletivos. Parar de ter esses lampejos, impressões, essas experiências metafísicas, essas coisas fantásticas que a gente tem prazer de contar, mas não convive com Deus. O meu Jesus é simples. Jean, um Jesus que a noite antes de morrer chamou seus amigos e disse: ora por mim, eu estou angustiado até a morte, intercedam comigo. Jesus que pediu arrego, pediu oração para os amigos. A gente se coloca num lugar às vezes que ninguém pode tocar, porque eu sou o líder, não sei do que, eu sou, vai se lascar, você não é nada. Você é um Zé Mané que se Deus tirar a mão de cima de você, você vai morrer, não sobra nada. Deixa eu dar uma diarreia boa para você, e você ficar 3 dias no vaso sanitário para você ver o que sobra de você. Não sobra nada. Posando de bacana. Eu estou chorando e orando pelo evangelho simples. O evangelho simples, irmãos. O evangelho de gente que tem face de gente. Que tem face de gente. O evangelho facinho de carregar. O evangelho da graça. O evangelho leve. A graça não deixa as coisas mais fáceis, mas ela deixa mais leve. A graça é uma escada rolante que não é você que sobe ela, é ela que sobe você. Você entra e ela te leva. Esquecemos que o que sustenta as relações é confessar os pecados uns aos outros, para seres curados. Curados do que, pastor? Curado dessa doença que me afasta da vida comunitária. Curado dessa doença que me coloca num pedestal, que me tira a vida simples da igreja. Irmão, por isso que Deus vai restaurar a tenda de Davi. Davi, quando vem da guerra de Ziclag, Davi, quando vem em 1 Samuel capítulo 30 da guerra de Ziclag, ele traz os despojos, ele reparte com os homens que não foram para a guerra, ele reparte com os anciões, pastor. Aqueles caras que não foram para a guerra, ele reparte os despojos. Todo mundo diz: mas foi nós que guerreamos. Davi disse: mas os despojos é para todo o povo. Um homem que sabia lidar com pessoas, que sabia. A Bíblia diz em 2 Samuel 5,12 que Davi entendeu Davi, que ele fora ungido rei, e Deus confirmara o seu trono por causa de Israel, o seu povo. Sabe por que Deus me levantou? Por causa de vocês, para servir a noiva, para carregar a bandeja. Deus me levantou por causa do seu povo, do amor que Ele tem ao seu povo. Deus só tem um motivo para dar dinheiro para você ser provisão para quem não tem, para você ser voz para quem não tem. Deus só tem um motivo para te levantar e colocar no alto, para que você ilumine todos os que estão na casa, para que você deixe as coisas claras para os próximos dias. O evangelho é simples e claro, irmão. Abra comigo Filipenses capítulo 2. Paulo, ele me orienta no livro de Filipenses a lidar com essas coisas. Jesus, me ajude. Glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra,
Paulo me orienta no livro de Filipenses. Olha o que ele diz, capítulo 2: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por vanglória ou por contenda, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é vosso, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí ele deixa um modelo, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Pegou isso? Ele está dizendo o seguinte: não faça só pelo que é seu, não pense só em você, não pense só no seu umbigo, cada qual pense no que é do outro. Daí ele diz: ó, você tem um modelo. Jesus Cristo a si mesmo se esvaziou. Essa palavra esvaziou, ela vem da palavra kenosis, que quer dizer o que? Trocar a existência por outra sem perder a essência. Ele não deixou de ser um verbo vivo, mas ele tomou a forma de homem. Sendo na forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual, ele se humilhou a si mesmo. Se eu tenho um modelo de Jesus que lava os pés que iam fugir dele, se eu tenho um modelo de Jesus que lava os pés que iam fugir dele, eu não deveria fazer o mesmo? Ele pergunta. Você não deveria fazer o mesmo? Jesus, o Nazareno simples, a figura de servo, o simples Nazareno, aberto às experiências, debruçado nas relações com os outros, um Jesus simples, acessível a todos. Que evangelho nós queremos, irmão, se nós não somos às vezes acessíveis a pessoas só porque ela é de outra religião? Só porque ela é de outra religião. Um Jesus que aprendeu obediência por aquilo que sofreu, e a gente hoje faz campanha na igreja: pare de sofrer. Um Jesus que aprendeu obediência pelo que sofreu. Ah, meu Deus. Amém. Relações são nutridas por práticas simples, querido. Se você não tem mais práticas simples na sua vida, o seu evangelho fica tão metafísico que você não pode mais tocar ninguém. No dia que eu não puder comer mais um cachorro quente da cantina com meus irmãos, aquele molho que corre aqui, você faz assim. O dia que eu não puder mais comer uma pipoca com meus irmãos da cantina da igreja, o dia que eu não puder mais conversar com meus irmãos, será que vale a pena estar aqui? Isso é polarizar, irmão. Assim nasce a polarização. Polarizar é cada um vai criando o seu polo para conviver ali, para viver ali. E assim nasceram as denominações, que estão virando demoniações, que é de outra denominação. Às vezes até na igreja a gente vai apresentar, a gente pergunta assim: irmãos, quem é de outra igreja? Não existe outra igreja, cabeção. Só existe uma igreja, a igreja de Jesus. Mas nós estamos tão seletivos, tão polarizados, que nós não sabemos mais viver em
em harmonia. O nosso trabalho é manter a paz. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É melhor viver uma guerra santa do que uma paz pagã. Amém? É melhor sentar à mesa e discutir relações do que ficar paz, querido, quando não há paz. Porque Deus só pode curar pessoas sinceras. É melhor você chegar no irmão lá, sabe aquele irmão que fala mal de você, parar na frente dele e dizer, cara, eu não gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Para na frente dele, você fala de mim, eu também falo de você. E vamos tentar viver juntos, vamos tentar. Lá em casa é assim, irmão. Às vezes a briga pega, vamos separar? Não, ninguém vai separar mesmo, né? Não, nós temos uma aliança, não temos. A gente não vai dormir junto mesmo, vamos. Então vamos dar a mão aqui, vem cá, dá um beijo. Tá bom. Então diz que eu estou certa, amor, digo, tá certa, aleluia. Aleluia. Sou doido de dormir sozinho. Fazendo biquinho. Eu não. Vamos apresentar um aprendizado, irmão, que é simples, de toque. Jesus tocava as pessoas, ele tocava leproso que ninguém tocava. Ele comia com pessoas que ninguém parava para conversar com elas. Por isso que ele dizia, ele está endemoniado. Olha esse cara, olha onde ele anda. Ele está comendo na casa de Zaqueu. Se ele soubesse quem é Zaqueu, ele sabe quem é. A primeira revelação que você precisa ter de Jesus é que Jesus não é homem. Ele não pensa como você. Amém. Deus não é homem, ele não pensa, não tem essa mente caída que nós temos. Deus não tem essa mente caída. Você vê a pessoa fazendo uma coisa errada, você já julga ela no coração e afasta ela de você. Às vezes na igreja, uma pessoa peca, a gente não deixa ele ceiar mais. A gente tira a ceia dele. Vai ficar 6 meses. E a gente põe na frente da igreja e diz, ó irmão, foi pego em pecado. E que sirva de exemplo para a igreja. Como um pecador vai servir de exemplo para outros pecadores? Nós não entendemos o que é eclésia, o que é corpo. Por isso que é entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Às vezes a gente sabe que aquela pessoa está em pecado. Chega no dia da ceia, a gente fica olhando para ver se ela pega o copinho. E a gente está ali, né? Foi na cruz, foi na cruz. E aí está ali cantando e olhando. Quando ela pega o copinho, a gente olha para o outro e faz assim, ó, não acredito. Que cara de pau, ele pegou a ceia. Ele está em pecado. Aí nós tiramos dele a única coisa que traz ele de volta. Porque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. Amém. A gente tira da mesa. Mas ele é indigno, pastor. A palavra indigno ali em 1 Coríntios capítulo 11, quando diz quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua condenação, não está falando do indivíduo indigno, está falando da forma coletiva indigna de fazer. Porque se eu sou indigno e não posso comer, você come porque é digno? É a forma indigna de não entender o que é ceia. Quando você souber que alguém na sua congregação pecou, vai na casa dele, leva o vinho e o pão e ceia com ele. Mas pastor, você que está forte, tenha paciência com o fraco. Mas ele pecou, você não sabe o que ele fez, então leva um balde de vinho, leva um pão desse tamanho. Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. A igreja quer cobrar coisas que Jesus não cobra. Ele disse, eu morri por todos vocês não estão entendendo isso. Porque nós somos santos, santidade. Ei, santidade tem a ver com o outro. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe onde está a tua santificação? Em ter paz com todos. É no meio da congregação que você sente inveja, que você é provado no ciúme, na tentação.
é no meio de pessoas que você tem desejo às vezes de ter o que elas têm, que você é provado como gente no meio de gente. Por isso que Paulo fala, Paulo não é Paulo, mas eu acho que é Paulo, pronto, o escritor de Hebreus fala, abre lá comigo, eu vou terminar aqui. Abra comigo Hebreus capítulo 10. Ah, meu Deus. Meu Deus, hoje foi doutrina, né, irmão? Hoje foi doutrina, culto de doutrina. Aleluia. A vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Aleluia. abraça-me, meu Ababai, meu Ababai, abraça-me. Escute isso. Hebreus 10, versículo 14. O escritor de Hebreus, que eu acho que é Paulo, mas tudo bem, diz assim: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Leia de novo. Com uma só oferta aperfeiçoou. Essa tradução aqui é fraca, não? Ele não tem aperfeiçoado, ele aperfeiçoou, é algo que aconteceu, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Você vê como uma tradução muda o sentido? Aperfeiçoou, artigo definido, fato consumado, pronto, ele já te aperfeiçoou para sempre. Só que agora você vai o quê? Sendo santificado. E aonde é que você vai sendo santificado? No meio da congregação. Por isso que no verso 25, bota aqui no verso 25 para mim de Hebreus 10. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que se aproxima aquele dia. Bota do versículo 20 ao 25 para mim aqui, querido. Isso, bota o 20. Isso, garoto. Pelo novo e vivo caminho. Não, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Sabe o que é isso? Não pensando mal dos outros. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
consideramos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Antes admoestemo-nos. Ele está dizendo assim, com um sacrifício Ele te aperfeiçoou para sempre. Só que agora você vai sendo santificado. Você vai sendo santificado aonde? No meio da congregação, servindo o teu irmão, carregando a bandeja, lavando o pé dele. Amém? Não se ofendendo, não se machucando. Amém? É no meio da congregação, é selva, mano. É luta. Amém, irmãos? Hoje o culto é de doutrina. Nós precisamos disso. Não adianta você achar que você sabe que o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Irmão, Jó viveu na mesma época que Abraão. Você sabia disso? Que Jó viveu na mesma época que Abraão? Jó era um homem íntegro e reto. E a família de Abraão era uma família idólatra que vendia deuses. Deus chamou a família de Abraão e não chamou a família de Jó. E aí, como você explica isso? Então, querido, entenda isso. Não tente saber com a sua mente o que é que Deus quer. Você precisa conviver com Ele. Não adianta você deitar Deus numa maca, abrir Ele no meio e estudar a anatomia de Deus. Você tem que conviver com Ele para interagir com Ele no que Ele deseja que você faça. Você pode estudar tudo sobre Deus e não conhecê-lo. E às vezes isso fica tão engessado. Eu não estou fazendo apologia contra os estudos, por favor. Eu estou dizendo que você tem que estudar tudo que você puder, mas até que ele chegue, até que ele comece a revelar coisas para a sua vida, que vão fazer sentido tudo que você aprendeu. Irmãos, há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu fui convidado para ir numa faculdade e dar uma aula sobre administração. Eu nunca administrei nada na minha vida, só boca de drogas. Nem a minha vida eu administrava. Hoje eu sou o presidente e fundador do Bevan. Você entende isso? E aí, era uma gincana que a universidade estava fazendo, convidou algumas pessoas para dar aula, e uns meninos lá me chamaram e disseram: pastor, você já não ia lá na universidade para o senhor dar uma aula de administração? Eu digo: vou, claro que eu vou. Eu peguei um caderno de 20 matérias, aquela noite eu nem dormi direito, porque eu disse: meu Deus, numa universidade. E fui escrevendo a administração e tal, e aquilo. Quanto tempo eu tenho? Uns 50 minutos, ok. No outro dia, quando eu estou saindo, botei minha roupa de crente. O pastor Lapa foi comigo. Aí eu olhei para o Lapa e disse: Lapa, vamos levar uma caixa de Bíblia. A gente tinha uma caixa de Bíblia com 90 Bíblias. Vamos levar uma caixa de Bíblia. Botamos a caixa de Bíblia, subimos as escadas da universidade, chegamos lá. O segundo ano de administração, segundo e terceiro, tem um monte de jovens. E aí a prof já me chamou no canto. A prof assim: o senhor é pastor, né? Eu digo: sou. Ela disse: eu queria que o senhor não falasse de religião. Eu digo: tá bom, Satanás, pode deixar que eu não vou falar. Eu não vou falar nada de religião. Aquele dia eu enganei o diabo, irmão. Sério. E a mulher já me intimidou na entrada. A intimidação é a maior arma de Satanás. Foi uma intimidação, eu sei que foi, tadinha, ela nem sabe disso, mas eu sei, pelo Espírito eu sei. E eu peguei aquele caderno de 20 matérias, cheio de coisa, que é um motor de jovem na minha frente. Eu disse: boa tarde. Quase já escapou um pai do Senhor. E eu: boa tarde. O pastor Lapa comigo, a caixa de Bíblia no chão. Eu disse: nós estamos aqui hoje para falar um pouco de administração. E eu empolado ali.
Nem me mexi, porque eu tenho um cacuete assim, eu disse, vou ficar paradinho aqui e vou mexer. Colei um ombro no outro aqui e fiquei. Eu disse, então, administração é a arte de administrar, né? Administrador é o homem que administra, ou a mulher que administra. Administra aquilo que foi dado para ele administrar. E não olhar aquele negócio, não vi. Foi uma luta. Eu tirei o microfone assim e disse, Jesus, vem aqui agora. Por favor, Senhor, me ajude. Eu não sei trabalhar assim. Eu só senti quando entrou aquela unção. O pessoal chora. Eu só senti quando pegou. Eu peguei e já comecei do lado do outro. Eu disse, quem aqui vai ser administrador de empresa? E aí todo mundo levantou a mão e disse, queridos irmãos. Eu olhei para a prof, ela estava assim, ó. Eu disse assim, ó, pastor Lapa, já sabia de pastor, me dá um livro desse de administração de empresas. Peguei a Bíblia e disse, querido, se você quer administrar tudo na vida, começar pela sua vida, leia esse livro. Aqui você vai aprender a matar a fome de 5.000 com 5 pães e 2 pães. Aqui você vai aprender a andar 40 anos no deserto sem comprar uma sandália, sem comprar uma calça, sem comprar uma camisa. Aqui você vai aprender a viver uma vida plena na sua administração, a começar por você. Irmão, a molecada começou a dizer, show de bola aí, pastor. Desceu uma glória de Deus no final, todo mundo, pastor, onde é que é a sua igreja? Distribuir Bíblia para todo mundo. Eu ia para prof. Aleluia, prof. Abracei, beijei, ela disse, não, eu entendo, senhor. Eu disse, é difícil, prof. É difícil. O que fazer quando ele veio? É muito difícil. Não tenho o que fazer quando ele chega, meu. Ei, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer quando ele chega nesse lugar. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Ei, pega a sua Bíblia. Olha o que diz Jó 38. Bota Jó 38 para mim aqui, cara, de 1 ao 4. Bota Jó 38 aqui para mim. Jó começou a questionar por que estava vivendo aquilo, porque aí Deus chamou ele para uma conversa. Deus disse assim, ó, depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece o meu desígnio com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se é que sabes. Deixa eu ler na minha linguagem, Luiz Herminiana. Finalmente o Eterno responde a Jó no meio de uma violenta tempestade e disse, por que você complicou tanto essa questão, Jó? Porque você fala sem saber o que está falando. Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé, ergue a cabeça. Tem a fazer para... meu Deus. E aí, pasmem, no capítulo 38 Deus fala isso. E Deus vem falando. Cadê tu, Jó? No 38, no 39 Deus fala. No 40 ele diz, sabe qual é o seu problema, Jó? É orgulho. Porque você sacrificava pelos seus filhos, sacrificava pela sua casa, você é justo e reto e temia Deus, e você tinha orgulho de ser santo.
Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se a sua santidade é só fruto do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Você não consegue ser santo sem o outro, sem ser provado pelo outro, sem ser ofendido pelo outro, sem ser agredido pelo outro. E aí Jó no capítulo 42 diz assim, põe ali para mim, garoto, 42, põe ali, 42, põe o 42, o capítulo 42, e o versículo 1, então respondeu Jó ao Senhor, pensei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora bota o versículo 10. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Sabe o que Deus disse? Ele foi fazendo perguntas, foi Deus dizendo, o que você quer entrar em conversa que você não está entendendo? Hein? Se eu quero abençoar ele, eu abençoe e pronto. O que você tem a ver com isso? Fica aí julgando, seu metido. Onde é que você estava quando eu disse para o mar, vem até aqui? Quando eu coloquei cada estrela e chamo cada uma pelo seu nome? Me diga se tu podes. Onde é que tu estava, Jó, quando eu fiz isso? Jó foi diminuindo. E depois ele no capítulo 41 ele fala só de Leviatã, que representa orgulho. Aí Jó pode dizer, perdão, eu te conhecia só de ouvir, eu falei de coisas que eu não entendia, Senhor, me perdoa. Ele disse, quer ser abençoado? Vai orar pelos seus amigos. Não existe retorno, não existe santidade sem interação, sem coletividade, sem aprimoramento coletivo, de um ceder ao outro. Aleluia. Glória a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, me deixa orar com você.
Sabe o que Jó disse? Ele disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Eu falei de coisas que eu não entendi, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Eu quero dizer uma coisa para você que pode chocar, mas muitos de nós vamos ter que nos arrepender de coisas que eram simples e nós tornamos numa complexidade inexplicável. Coisas que eram simples de fazer, simples de ajudar, simples de estender a mão. Se eu que sou mestre, ele disse, eu fiz isso, não devereis vós fazer o mesmo? Sabe qual é o nosso problema? Nós pregamos Jesus, mas não pregamos o que Jesus pregava. Nós falamos do que Jesus fazia, mas não fazemos exatamente como ele fazia. Irmãos, Deus está fazendo algo na igreja brasileira, já começou, já virou uma chave. Ano de 2017 para cá, do meio do ano principalmente para cá, já virou uma chave. Deus já começou a fazer. Eu estou com muita expectativa num avivamento, mas a minha consciência ainda sabe que nós precisamos nos lavar de alguns lugares. Verdade. Nós precisamos ser purificados de algumas coisas, da má consciência, de pensar mal dos outros, de julgar pelo que pensamos. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Paulo fala em Colossenses, no capítulo 4.